Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, programa Mais Saúde. Hoje, novamente, com o padre Wagner Ferreira, vice-presidente da comunidade Canção Nova. Muito honrada de tê-lo aqui no programa Prazer Mais todo Saúde, meu. né? E todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu comento que nós temos que nos enxergar como templos do Espírito Santo, né? Então, hoje eu quero aproveitar a presença do padre Wagner e justamente colocar essa questão. Tem aqui uma passagem de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, onde Paulo escreve: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito dele habita em vós? O que significa dizer que somos templo do Espírito Santo? Que tipo de atenção esse versículo deve gerar em nós? E principalmente, padre, como nós cristãos, como que deve ser a nossa relação com o nosso próprio corpo? Perfeito. Dentro do mistério da criação de Deus, o homem e a mulher, o ser humano, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E segundo os relatos do livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, Deus também disse para o homem e a mulher: dominai a terra. É claro que esse domínio não deve ser um domínio agressivo, violento, despótico, mas deve ser um domínio segundo o senhorio de Deus, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então a relação que o ser humano deve ter com toda a criação deve ser uma relação de serviço, de cultivo da vida, cultivo do ser. Deus é o autor do ser e o ser humano deve cultivar, né? Saber usar desta relação com a criação para o seu próprio bem, sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo para o bem comum, o bem integral e o bem do planeta, não é? O bem também do planeta. Nesse sentido, entra também a forma como nós devemos lidar com o próprio corpo, porque o nosso corpo faz parte da natureza, o nosso corpo faz parte da obra da criação de Deus, certo? Então, também nós devemos nos relacionar com o nosso corpo, tendo presente esse cuidado, esse zelo, esse respeito. Depois, claro, Jesus veio, nos salvou, né, por sua morte e ressurreição, derramou o Espírito Santo. Então, a nossa dignidade de seres humanos, de pessoas humanas, é uma dignidade ainda mais bonita, uma dignidade ainda mais valorosa, porque nós somos templos do Espírito de Deus. Ou seja, Deus habita, mas é uma habitação que Ele não se esgota em nós mesmos, certo? Ele habita em mim, em você, em todos nós. Por isso, também o cuidado com esse templo vivo do Espírito Santo significa também cultivar a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, para podermos também bem cultivar a relação com o nosso corpo, nosso organismo, porque também existe uma hierarquia. Nessa hierarquia de valores, as dimensões espirituais dos seres humanos são mais importantes do que as dimensões corporais, do que a dimensão corporal. Mas não significa desprezo em relação à realidade corporal, à dimensão corporal. Pelo contrário, é zelo, mas nesse sentido de cuidado, segundo o cuidado que Deus, o próprio Deus, tem para conosco, a sua imagem e semelhança. Inclusive, estar em condições melhores na sua saúde, para poder exercer melhor justamente toda essa espiritualidade, colocar toda essa espiritualidade, um momento de oração. Sem dúvida. Porque uma coisa é muito clara, e isso eu falo sempre, quando as pessoas modificam o modo de se alimentar, e eu tenho essa experiência com várias pessoas de comunidade, sacerdotes, bispos, é impressionante como vem o relato de uma melhora na vida de oração. Sem dúvida. Então, isso é muito importante as pessoas não esquecerem que para você ser e se relacionar até melhor com Deus, você precisa sim passar por essa realidade corporal, cuidar
para poder até servir. Eu digo assim, você quer ser uma ferramenta não adequada na mão de Deus? Porque, afinal de contas, nós somos as ferramentas que Ele está usando aqui para a construção do reino. Claro. E né? depois nós precisamos de equilíbrio nessa relação, né, de autodomínio, certo? Porque vivemos numa cultura que tem tornado as pessoas mais ansiosas, mais violentas, agressivas, com o próprio corpo, com o próprio organismo. As pessoas, desde a questão da forma de lidar com a própria alimentação, né, a questão da falta do repouso, do descanso, né, a falta de percepção da importância do descanso, das férias, da importância antigamente se falava, na própria história da igreja, existia um momento que se falava do santo ócio, né? O santo ócio, ou seja, o ócio no sentido do descanso, o ócio no sentido de você deixar o tempo passar e viver esse tempo com a qualidade de se relacionar, por exemplo, com as pessoas da família. Quantas pessoas estão se tornando escravas do próprio trabalho, certo? Da própria correria, né? Dessa vida frenética e assim por diante, porque eu tenho que fazer, eu tenho compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho agenda, eu tenho não sei o que. Então, uma correria tão desenfreada, né? Ocasionando, portanto, uma violência em relação ao próprio templo do Espírito Santo que somos nós. E claro, a partir daí, nós nos tornaremos também violentos, agressivos no relacionamento com os nossos semelhantes. Entendam que também na vida das cidades, a violência tem crescido demais, demais. Claro que os meios de comunicação, né, muitas vezes chamam muita atenção para isso, mas a gente percebe que a violência ela tem se instalado dentro dos nossos próprios lares. Por quê? Exatamente porque há um desrespeito em relação à dignidade do templo do Espírito Santo, que é a própria pessoa humana. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de ter um programa muito bom, que, aliás, todo mundo pode estar acessando esses programas e divulgando através do Canção Nova Play, sobre a cronobiologia. Por quê? Faz só 140 anos, agora em outubro, que nós temos luz elétrica. Exato. Até então, o homem tinha uma outra dinâmica. Dormia-se quando escurecia e acordava-se ao clarear. Exato. Então, nós temos o organismo que respeita, eu digo assim, o organismo não tem livre-arbítrio, ele obedece às leis de Deus. Então, ele continua fazendo as produções do que ele precisa e aí a gente não dorme. Hoje, o primeiro nutriente é o sono. E hoje eu tenho batalhado demais com o meu paciente o descanso. Porque nós vivemos numa sociedade privada de sono. Nunca me esqueço o padre Duarte Lara, que dizia assim: meu pai falava que um homem cansado é um homem perigoso. E é a pura verdade. Quando a gente está cansado, a gente fica... Então, como você falou, na sociedade, a violência, aquela coisa toda. Mas realmente a gente tem que ter... Isso falou do ócio. O Rock é um sábio. Ele fica lá na rede e eu falo, meu Deus, como eu queria ter... Porque eu fico lá, fico pensando que eu estou deixando de fazer em casa. Exato. Mulher é fogo. Mas esse ócio, que até tem uns que chamam de ócio produtivo. Ócio produtivo. Porque é o ócio que te dá, inclusive, condições de refletir algumas coisas, né? E a gente aqui que só quer trabalhar, né? Oh, meu Deus do céu. Né? Você que é dona de casa, eu tô falando de você, viu? Que eu também falo para mim, a gente tem que realmente se organizar para ter um tempo para estar nesse ócio. Respeitar, né, o próprio organismo também nesse sentido de descanso, né? Deus fez o mundo em 6 e descansou. Bom, ele quis dar um exemplo. Exatamente. Ele descansou no 7º. Exatamente. A gente precisa descansar. Então nós vamos deixar, acho que essa dica para todo mundo pensar em casa, né? E a gente sempre leva para casa também esses assuntos, mas é fundamental. Muito obrigada, padre. Que Deus abençoe. Foi muito bom o senhor ter tocado nesses assuntos. Eu acho que para todos nós. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.